pessoal, muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu sou a professora Mariana Bonfim e a gente está aqui junto para o nosso terceiro webinar, onde a gente vai conversar sobre os desafios e oportunidades para os empresários contábeis. E a gente conta com a ilustre presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, o Samir. Mas antes disso, eu vou dar alguns avisos para vocês, para que o nosso encontro aqui flua da melhor maneira possível. Então, vou pedir para que todos aqui presentes desliguem seus microfones para que não dê nenhuma interferência e também possa desligar a câmera, porque a conexão acaba ficando muito pesada quando todo mundo liga a câmera. Vocês podem fazer perguntas pelo chat. Para quem nunca utilizou essa plataforma, logo na parte de cima tem a hora, que está marcando 7 horas e 2 minutos, e ao lado tem um balãozinho, só vocês clicarem nesse balãozinho que vocês conseguem digitar, fazer perguntas, podem fazer perguntas a qualquer momento, que eu estou lendo aqui, eu repasso as perguntas para o Samir, e esse evento também vai ter emissão de certificado, valendo horas para atividades complementares. A forma de emissão de certificado a gente vai explicar no final do evento, então, quando a gente estiver no final, a gente vai disponibilizar um link para vocês, onde vocês vão entrar no chat, onde vocês vão entrar nesse site, colocar o nome e e-mail, e aí, durante as próximas semanas, a gente vai disponibilizar para vocês esse certificado. Então, eu quero agradecer especialmente ao Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, especialmente na figura do Luiz, que muito nos tem ajudado na divulgação, na preparação desses eventos que a gente está fazendo toda semana aqui na UF. Quero agradecer também ao Núcleo de Apoio à Carreira, o NAC, que é um projeto de extensão que a gente tem no Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Esse projeto de extensão ele é coordenado pelo professor Arlindo, que também está aqui presente, do qual eu faço parte. Ele é um projeto que visa estimular e iniciar os estudantes na carreira contábil. Então, durante essa pandemia, a gente está fazendo uma série de eventos com os alunos para poder trazer eles mais próximos da carreira. E, obviamente, também agradecer ao departamento e à coordenação de ciências contábeis, na figura de todos os professores que estão aqui presentes também nesse evento. Então, a gente vai falar hoje sobre os desafios e oportunidades para os empresários contábeis, e especialmente nessa época de pandemia. E, para isso, a gente tem a presença do Samir Neme. Já quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, de ter aceitado esse convite, mesmo nessa época tão turbulenta. Com certeza você deve estar trabalhando muito mais do que antes, porque todos estão e todos os contadores estão, e mesmo assim à noite está aqui com a gente, disponibilizando um pouco do seu tempo, principalmente para os alunos. Então, eu já quero agradecer muito. O Samir, ele é contador, advogado e administrador de empresas, vogal da Junta Comercial do Rio de Janeiro e o atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro também. Então, ele vai apresentar aqui para a gente um panorama sobre a carreira contábil, desafios e oportunidades, e especialmente sobre os empresários contábeis. Então, Samir, para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que você fizesse um panorama para a gente desse momento que a gente está vivendo hoje, um momento tão crítico de pandemia, praticamente 3 meses, todo mundo em casa, tendo que se adaptar a essas novas tecnologias. Como que o profissional de contabilidade se adaptou a esse período de crise? Então, primeiro, queria agradecer, Mariana, pelo convite, professor Arlindo, que é um amigo de longa data também, a UF tem um carinho muito grande, tenho professores que são conselheiros da nossa casa, o professor Antônio Ranha, o professor Jorge Ribeiro, são pessoas da minha estima, e falar para os estudantes é sempre muito bom, né? A gente sempre joga uma semente que 99% das vezes ele germina e dá bons frutos, então a gente tem que dividir o conhecimento, muito mais com quem está começando agora, para que efetivamente tenha um caminho mais sólido e menos tortuoso aí para chegar na execução da profissão, efetivamente falando, né? Nesse ponto específico que você tocou, assim, eu sou uma pessoa que leva a vida da maneira mais positiva possível, né? Eu sempre tento extrair de cada situação o lado positivo, o lado bom, porque só vale a pena a gente levar em consideração isso de verdade, né? As coisas ruins, elas vêm como um aprendizado para a gente caminhar na vida melhor. Então, a parte ruim da pandemia todo mundo conhece, né?
o isolamento, o distanciamento, a doença das pessoas, as eventuais mortes e tudo mais. Mas o lado bom da pandemia, o que tem sido o lado bom, especificamente para a nossa profissão contábil? A pandemia ela acendeu nos empresários e nas pessoas que consomem o nosso trabalho o alerta da importância do conhecimento que a gente detém e pode impactar ou proporcionar um melhor encaminhamento para essas empresas. Então, quando a pandemia começou a acontecer, a primeira dificuldade de todos, receita acabou, comércio está fechado, a despesa está ali, esperando a gente. De que forma a gente consegue começar a fazer esse impacto ser o menor possível? Né? Então, aí a gente entra com a essência da contabilidade efetivamente, que é aquela contabilidade consultiva, prestar consultoria, assessoramento, né? Importante orientar na revisitação dos contratos, na renegociação das despesas, dos custos, fazer aquele custo ser o menor possível. Depois já vieram 2 medidas provisórias extremamente importantes que flexibilizaram aí os custos com a folha de pagamento, com os encargos trabalhistas, que na maioria das vezes é o maior custo que uma empresa tem, então, na suspensão dos contratos de trabalho, na redução da carga horária dos contratos de trabalho também, linhas de crédito que o governo ofereceu para financiamento da folha de pagamento, os financiamentos, as linhas de crédito e financiamento subsidiados pelo Sebrae. Então, assim, isso tudo a gente recebeu, absorveu, orientou de maneira didática e implementou em favor das empresas. E aí a percepção de valor do contador mudou absurdamente. Na verdade, nós éramos os gestores da burocracia brasileira. SPED, DCTF, DECLAN, GIA, RAIS, SED, SF, era isso que a gente fazia, né? A gente recebia o honorário do cliente e entregava na mão dele o que ele mais odeia na vida, que é a boleta do imposto para pagar, a guia do imposto para pagar. Né? Que valor alguém vai dar para uma pessoa que recebe dinheiro para devolver imposto? Então, eu vejo a pandemia como um divisor de águas na profissão contábil, na forma com que a profissão contábil ela é percebida pela sociedade. Muitos impactos ela nos trouxe na execução dos processos, na forma com que os processos são efetivados hoje. Por exemplo, com o isolamento social e todo mundo em home office, a gente descobriu que consegue trabalhar todo mundo de casa, que não precisa ter 20, 30 salas, 2, 3 andares alugados, 200 pessoas dentro de um escritório, né? Custo de vale transporte, perda de tempo, jogar 2h30 no meu caso, né? Da minha casa até o CRC, por exemplo, são 2h30 de viagem para ir e para voltar, então eu jogava 5 horas do meu dia no lixo, e hoje eu consigo usar essas 5 horas para algo bem mais produtivo. A gente está trabalhando muito mais, que além de continuar fazendo a administração da burocracia, a gente agora também presta consultoria. Então, a gente trabalha mais, mas eu vejo isso assim, como algo extremamente positivo. Extremamente positivo. A gente conheceu uma profissão contábil há 20 anos atrás, a gente conhece uma profissão contábil até a pandemia, e daqui para frente a gente inaugura uma nova forma de exercer a profissão. A gente no departamento vem falando sobre isso, né? Que não só as pesquisas também vão ter um antes e após pandemia, como a própria profissão do contador também vai ter um antes e após a pandemia, né? Ela vai ser efetivamente um marco aí na nossa trajetória. Mas como a gente estava comentando antes, a maior parte das pessoas que estão aqui são estudantes, né? São os nossos alunos de ciências contábeis, muitos deles que acabaram de entrar no curso e que, coitados, nem conseguiram efetivamente entrar na UF e ter a sua primeira aula, porque a universidade suspendeu as atividades antes mesmo da gente conseguir começar o período. Então, de uma maneira geral, se você puder explicar como é que é a trajetória do estudante até ele virar contador, para que as pessoas possam se interessar também pela nossa profissão. Vamos lá. Primeiro eu queria contextualizar o que é o CRC e que trabalho ele desenvolve, para a gente poder traçar essa linha aí, essa trajetória de estudante a profissional, né? Como isso pode acontecer. O Conselho de Contabilidade ele é uma autarquia federal
Então, ele é um braço da administração pública que ele foi criado exclusivamente para registrar os contadores, os profissionais da contabilidade, né, contadores e técnicos. Só pode exercer a profissão legalmente e regularmente quem tem registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, não é uma faculdade, é uma obrigação a gente se manter registrado, para estar apto a exercer o trabalho. O segundo pilar é a fiscalização, onde a gente fiscaliza os profissionais e a execução da profissão contábil para garantir e resguardar a sociedade. Então, o trabalho do CRC é fiscalizar os profissionais para garantir a segurança da sociedade, expurgar do processo os maus profissionais que podem gerar dano a empresas, a pessoas físicas e tudo mais. E o terceiro braço de atuação do CRC é a educação continuada, que apareceu já há uns 10, 15 anos atrás, não era uma atribuição do Conselho, o Conselho foi criado em 1946. Né? E a educação continuada ela veio como uma forma de fiscalização preventiva. Você qualifica o profissional, ele erra menos, e aí se prejudica e prejudica terceiros também numa maneira menor. E aí, por causa disso, as pessoas não viam muito valor no conselho, não, né? Escutei várias vezes as pessoas falando, o CRC só serve para cobrar anuidade para fiscalizar a gente. Agora, entendendo as atribuições do CRC, é verdade, é isso mesmo. Só serve para cobrar anuidade, para deixar você trabalhar de maneira regular e para te fiscalizar. Mas o conselho não é feito só de cimento, tijolo, né? O conselho é feito de pessoas que lá estão. Então, eu, por exemplo, estou o presidente do CRC, mas eu sou, na verdade, um filho de uma técnica em contabilidade que há 52 anos atrás resolveu empreender e abrir um escritório de contabilidade gerencial no subúrbio do Rio de Janeiro, em Campo Grande, aqui especificamente, de onde eu estou falando. Então, eu vivencio a contabilidade, eu sei as dificuldades que o profissional desenvolve. E depois que houve toda a reforma trabalhista, o enfraquecimento dos sindicatos e tudo mais, a única entidade da contabilidade que realmente tem força, tem estrutura para poder defender a categoria é o CRC. Né? Os sindicatos e associações são importantes, mas infelizmente eles não têm nem recursos, nem material humano, nem conhecimento às vezes para que isso possa ser utilizado para a defesa da profissão. Então, a partir do momento que eu entrei como presidente do CRC, no dia 2 de janeiro, eu assumi esse trabalho, esse papel também. E a gente tem feito isso com muito gosto. Então, depois de ter apresentado aí o papel do CRC, o que eu digo para vocês? O CRC, ele recebe os estudantes, o estado do Rio de Janeiro é um dos poucos estados da federação que tem um cadastro de estudantes. Quando o estudante ingressa na universidade, a partir do primeiro período, ele já pode pedir o seu registro no CRC. E ele vai ter um registro, assim como o profissional tem. Só que barra O, que é registro originário para o profissional, para o estudante é barra E. Mas ele já tem um registro ali desde sempre. O contador e o técnico em contabilidade, para ter o registro, ele tem que pagar uma anuidade. E o estudante não, ele não precisa pagar nada durante os 8 períodos da faculdade. Ele pode usufruir de tudo que o CRC pode proporcionar, sem custo nenhum. E aí a gente está falando especificamente dos mais de 140 cursos distintos, das mais diversas temáticas e áreas do conhecimento contábil diferentes, que vocês podem se utilizar sem pagar nada, para conseguir identificar efetivamente qual é o ramo da contabilidade, qual é a vertente profissional contábil que mais lhes agrada. Então, se a gente tem como deixar uma dica aqui, qual é a melhor trajetória que um estudante pode fazer para poder terminar a sua graduação e se inserir no mercado com sucesso? Vou dizer o que eu não fiz, tá? Que geralmente é assim que funciona, né? Eu fiz Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ciências Contábeis, fui saber o que era CRC no 9º período da faculdade, e aí não usei o CRC para nada, né? Então, hoje eu vejo a dificuldade, não tive tanta, porque era filho de uma dona de escritório de contabilidade, então o emprego estava garantido, né? Mas
a dificuldade de você entender como o cenário da profissão contábil acontece, eu tive. Então, o ideal é que você, ao ingressar na universidade, você já faça o seu cadastro de estudante e já comece a participar dos cursos do CRC. A universidade vai dar o conhecimento teórico, o CRC vai dar o conhecimento prático e, se possível, estagiem também, busquem um estágio no segmento que vocês gostarem mais, se é na área pública, se é na auditoria, se é na perícia, se é na contabilidade gerencial. Busquem um estágio, porque com esses 3 pilares, a universidade, o CRC dando os cursos e um estágio vivenciando a prática contábil, vocês, terminando a faculdade, vocês já vão estar aptos aí a muita coisa, com certeza. E só para aproveitar esse gancho do que você comentou da educação continuada e dos cursos, a gente queria saber como que está a questão dos cursos agora na pandemia, se eles estão funcionando, se está funcionando online, como é que está sendo, porque antes da pandemia eram presenciais, a gente tinha na sede do CRC, também tinha em algumas outras localidades no interior, mas como é que está essa situação agora na pandemia? E também, se você puder falar da importância desse estudo contínuo, porque os alunos às vezes acham que terminou a faculdade, está ótimo, acabou o estudo, nunca mais o contador vai precisar estudar. Só que o que a gente vê na realidade é completamente diferente, uma necessidade de atualização, como você mesmo comentou, esses programas de educação continuada estimulando a educação continuada dos contadores. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, vamos lá. Quem escolheu contabilidade e acha que não vai estudar mais depois que terminar a faculdade, dá tempo de trancar e sair correndo, tá? Não é uma verdade, né? Na verdade, o contador, ele administra essa legislação que toda é posta em prática, né? Para as empresas afetadas, as empresas e tudo mais. Quem administra esse conhecimento todos somos nós. O Brasil tem uma produção legislativa gigantesca, então são mais de 40 leis colocadas em práticas todos os dias, e aí quem entende e aplica e orienta são os contadores, então a gente precisa ler e estudar todo dia, o dia inteiro, né? Isso é uma realidade da profissão. O CRC, ele ajuda nesse sentido, né? De demonstrar para vocês como essa atuação na prática pode acontecer. E aí a contabilidade de verdade, né? Porque muitas das vezes a gente vê alguns escritórios de contabilidade trabalhando sem produzir a contabilidade de verdade, né? Muitas autuações no CRC acontecem contra escritórios de contabilidade que fazem tudo menos contabilidade, não fecham balanço, não preparam as demonstrações, né? Não tem contrato de prestação de serviço e assim sucessivamente. São uma série de irregularidades aí. Então, a educação continuada vem nesse sentido. O Rio de Janeiro é o estado da federação que mais oferece cursos aos seus profissionais. A gente tem a segunda maior base de registrados do Brasil, a gente só fica atrás de São Paulo, tem 3 vezes o número de registrados que nós, somos 53 mil, São Paulo 150 e poucos mil. Mas ainda assim a gente oferece mais educação continuada do que eles. E aí, como é que funcionou? Esses cursos presenciais, eles aconteciam tanto na sede quanto no interior, a gente encaminhava através das delegacias, as universidades são parceiras nossas, sempre recebendo nos seus espaços para que esses cursos aconteçam. Quando a pandemia chegou, os cursos tiveram que ser suspensos, tem todo um regramento, uma resolução do Conselho de Contabilidade, com a contratação dos professores e tudo mais. A gente trabalhou numa velocidade muito grande, reformou todas as resoluções, fizemos aditivos contratuais com todos os professores do CRC, e ontem a gente abriu o primeiro curso online, ao vivo, para o CRC do Rio de Janeiro. O primeiro estado da federação que também conseguiu retomar os cursos em favor dos profissionais. Então, são 5 cursos que a gente liberou nessa primeira leva, né? A ideia é que a gente faça cursos do CRC todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, né? Porque agora são remotos. Eu mandava um curso para Cabo Frio, chegavam lá, tinha 15 alunos na sala. Como o curso agora é à distância, né? A gente determinou um quantitativo de 120 alunos por turma.
Pra vocês terem a ideia da vontade que o pessoal tinha, e ainda bem que tem gente que tem um entendimento do como isso é importante para a carreira deles, esses 5 cursos que ofereceram aí 700 vagas, mais ou menos, 600 vagas, acabou em menos de 24 horas. Então, todos os cursos já estão lotados, mas a partir do dia 29 a gente já começa a abrir novas turmas. Então, o caminho que vocês têm que seguir, façam o cadastro no CRC, e aí depois que a universidade confirmar a matrícula de vocês, a gente já libera um número de registro e uma senha de acesso ao sistema. A gente tem um aplicativo de celular chamado CRC RJ, é só vocês entrarem na loja de aplicativos do celular de vocês e baixar o aplicativo. E por lá, pelo aplicativo ou pelo site, vocês podem fazer a inscrição de vocês nos cursos. Depois da inscrição confirmada, vocês vão receber o link para entrar na sala, como a gente está fazendo aqui agora. E aí vocês já vão poder ganhar todo esse conhecimento e, ao final, o certificado que, além de engrandecer o currículo de vocês, além de levar conhecimento para vocês, também lhes proporciona horas de atividade complementar aqui na universidade. Então, mais ou menos esse é o panorama. Algumas atividades são obrigadas à educação continuada, né? Precisam cumprir pontuações, o auditor é assim, os contadores de sociedades anônimas com que têm capital aberto na Bolsa precisam, e a gente está batalhando muito para os contadores de uma maneira geral, e técnicos de contabilidade também, que também sejam obrigados a cumprir essa pontuação, que era 40 horas, esse ano são 20 horas em virtude da pandemia. Podem ficar chateados no início, mas vão agradecer muito no futuro, não tenho dúvida disso. Com certeza. O Ramon tinha feito exatamente essa pergunta, se agora ia haver uma diferença com questão à pontuação, né, da educação continuada por conta da pandemia. Então, você mesmo já explicou que vai ser a metade, né, para esse ano, mas acho que o que você falou vai muito de encontro ao que você estava falando anteriormente, das coisas boas que provém com a pandemia. A gente aqui que é do interior de Volta Redonda, a gente sempre teve muita dificuldade para fazer os cursos, porque tem os cursos em Resende, mas mesmo assim, às vezes, Resende é distante para os alunos que não têm condições de ir até lá, o centro do Rio, então, mais difícil ainda. Então, essa possibilidade dessas novas tecnologias hoje, de abrir turmas até maiores do que as turmas presenciais, muitas das vezes, isso possibilita com que o CRC chegue numa determinada camada que antes não conseguia chegar, chegue em estudantes que antes não tinha como chegar. Então, também está saindo coisas boas dessa pandemia toda. Esse ponto específico que você está falando, o interior ele fica muito refém do trabalho do delegado, né? Então, quando o delegado do CRC é proativo, corre atrás, o CRC funciona naquela localidade. Se o delegado é mais devagar, já está cansado e tudo mais, o trabalho não flui, né? E aí, nesse ponto específico, o que a gente fez? A gente abriu editais de credenciamento. Qualquer contador que tenha um escritório de contabilidade para promover os atendimentos, até então, podem se habilitar. Então, não existe mais a escolha do presidente. Não, fulano é meu amigo, ele vai ser o delegado de tal lugar. Agora não é mais assim. Existem editais aí. Esse ano a gente já fez 2, a pandemia suspendeu 1, a gente vai refazer. Qualquer pessoa pode se colocar à disposição de ser um delegado do conselho, por exemplo. E aí a gente faz a visita, tem todo um crivo, um critério de avaliação. E aí, no final, três candidatos são colocados à mesa e o presidente, sim, faz a escolha desses 3, o que ele vê melhor capacidade de representar o CRC. Então, Volta Redonda tem delegado. Então, vale a pena pegar o número do telefone. Depois eu posso ver aqui o telefone dele para vocês. E, de propósito, jogo aqui, vocês perturbem bastante. Depois que a pandemia acabar, para vocês terem os cursos presenciais e tudo mais. E vale ressaltar que o CRC do Rio de Janeiro é um dos poucos que prestigia os alunos, né? Existe um entendimento, enfim, muito ruim do sistema de que o CRC ele só pode trabalhar para quem paga anuidade. E eu brigo muito desde os anos anteriores, dos 2 anos anteriores que eu era vice-presidente, de que quem é o estudante se não o profissional do futuro? Né? Daqui a 1, 2, 3, 4 anos, quem vai estar registrado?
o estudante de medicina ou o estudante de ciências contábeis? Então, por que não prestigiar esse público, né? E aí, no ano passado, a gente fez o maior evento para estudantes do Brasil inteiro, né? E a gente teve esse reconhecimento por parte do CFC, e por causa do evento que a gente fez em outubro, alguns aqui devem ter ido, acredito, a gente mudou a percepção do Conselho Federal, e o Conselho Federal pediu que o Rio de Janeiro realizasse, no ano que vem, o primeiro encontro nacional de estudantes de ciências contábeis. Então, a gente vai receber estudantes de ciências contábeis do Brasil inteiro, se Deus quiser, no ano que vem. E para esse ano não ficar sem atividade, a gente vai fazer o primeiro encontro de estudantes online. Vai ser no final do ano, lá para o mês de outubro também, um evento online só para estudantes de ciências contábeis do estado do Rio de Janeiro. Nossa, que ótimo, muito bom saber. Vários estudantes nossos foram no evento do ano passado, gostaram muito, já estavam ansiosos para ir esse ano, mas esse ano, então, nós vamos todos no evento virtual, no primeiro evento virtual. Voltando um pouco do que a gente estava falando antes, desse estudante que vai para a vida profissional, vira um contador, como que é para ele virar um empresário contábil? Porque a gente sabe de todas as dificuldades que é virar um empresário no Brasil. E um empresário contábil, ele tem mais dificuldades, é mais difícil ainda ser um empresário contábil no Brasil? Assim, ter um escritório de contabilidade, ter uma empresa contábil realmente não é fácil, porque as atribuições são inúmeras, a quantidade de coisas que você tem que administrar em favor dos seus clientes é imensa, além de você ser um empresário. Você também tem que ter funcionário, você também paga a luz, aluguel, condomínio, né? Você também tem que dar férias, e aquelas responsabilidades todas, né? Quanto mais habilidades você consegue coordenar, você consegue conjugar, melhor para você. Para você começar um escritório de contabilidade, uma empresa contábil, sozinho é muito difícil, porque você não vai conseguir administrar o departamento fiscal, contábil, o pessoal, o departamento societário, a tesouraria, as vendas. É muito trabalho para uma pessoa só. Se você tem uma condição financeira muito boa, você contrata pessoas para fazerem isso por você, e você coordena as atividades do escritório. Se você não tem, e geralmente a gente, quando está começando a vida, não tem mesmo, de verdade, a associação de vocês é algo importante. Por exemplo, 4 amigas aí, uma gosta de departamento pessoal, uma gosta da área fiscal, uma gosta da contabilidade, a outra gosta do societário, legalização de empresas, essa parte de contratos e tudo mais. Então, elas se associando, elas conseguem abrir uma empresa contábil e iniciar as atividades nesse período com menos impacto, né? E aí, conforme o negócio for crescendo, vai contratando os funcionários e você consegue evoluir, performar melhor, né? No meu caso, como é que foi a minha carreira para que isso possa, de certa maneira, servir de exemplo para vocês? Primeiro, eu fiz ciências contábeis foi voluntário, né? Minha mãe me disse que eu poderia fazer ciências contábeis ou ciências contábeis, então, como eu tinha várias opções, eu fiz ciências contábeis. E depois eu me apaixonei, né? Depois que eu entrei, me apaixonei. Realmente me encontrei, não é à toa que estou aqui onde estou. E aí, logo que eu terminei ciências contábeis, eu comecei a fazer o atendimento ao cliente, né? Então, toda a gestão com o cliente eu que desenvolvia. Comecei a receber uma série de demandas de clientes de problemas judiciais, né? Quero me separar do meu sócio, um funcionário me botou na justiça, eu preciso fazer um contrato para vender a minha empresa, e isso tudo é uma atmosfera que o contador não administra. Então, eu tinha 2 opções: ganhar uma nova habilidade, buscando direito, ou entregar todo esse serviço que o cliente demandava de mim, porque confiança é o que o contador mais tem do seu cliente. Nenhuma empresa vai ficar com o contador se não confia nele. Eu podia entregar isso para um escritório de contabilidade. Então, resolvi fazer o direito. E aí, a partir desse momento, eu absorvo essa necessidade do meu cliente e presto mais alguns serviços, né, que no final do mês são importantes na receita total da minha empresa aqui. Mas, depois de contador e advogado, o que, na verdade, eu fazia era a gestão de uma empresa. Precisava vender, precisava fazer a gestão das pessoas, eu precisava
buscar os sistemas, os softwares, para poder fazer a performance do meu escritório melhorar. E isso é uma habilidade de contador, de advogado? Não é. É uma habilidade de administrador de empresas. Então, fui buscar a graduação de administração de empresas, porque a pior coisa do mundo para mim é alguém me perguntar alguma coisa e eu ter que responder que eu não sei. Então, se eu escuto uma palavra nova, pode ter certeza que 20 segundos depois eu já estou no Google ali, descobrindo que palavra é aquela, né? Trazendo ela para o meu vocabulário. É assim que a gente evolui, né? A preguiça não faz a gente sair do lugar. A verdade é essa. Então, as 3 graduações apareceram assim, da vontade de aprender e de atender melhor os meus clientes. E por isso que você falou lá no início, que quem escolhe contabilidade escolhe estudar para o resto da vida. Está aí uma prova viva que é mais ou menos esse caminho mesmo. Exatamente. E quando a gente entra na faculdade, os alunos acabam percebendo que existem várias áreas dentro da contabilidade. Ele pode ver a área tributária, ele pode ir pela área societária, ele pode ir pela ambiental, pela área gerencial. Existem vários segmentos dentro da contabilidade e que às vezes esse aluno fica indeciso se ele tem que escolher o que ele mais gosta, se há uma necessidade de se especializar em alguma dessas áreas. Então, como que você vê esses segmentos para os empresários contábeis? É possível abrir um escritório de contabilidade, ser um empresário contábil e não ser focado na área tributária, não ser focado na área fiscal? Então, a especialização é o caminho, é a evolução de toda a profissão, né? Você vê os médicos hoje. O que seria do médico se todos eles fossem clínicos gerais, né? A gente estava morto até muito mais cedo do que antes, né? Antes a gente era idoso com 40 anos, hoje a gente é idoso com 80, né? 60 a gente ainda está bem na foto. E a especialização traz isso, é o conhecimento próprio e aprofundado de uma temática. E o direito já é assim, né? O advogado tributarista, o advogado trabalhista, o advogado de família, o advogado e assim sucessivamente. E a contabilidade está indo nesse caminho, né? Você vê, por exemplo, um médico se sentir um mau médico porque ele, sendo ortopedista, ele vai num neurologista? Não. Mas o contador, ele se sente um mau contador se ele tem que buscar o conhecimento de um colega. Parece que a gente tem a obrigação de dominar todo o conhecimento da ciência contábil do planeta nas nossas costas. E não é verdade, né? Então, a evolução vai nesse sentido. A especialização é importante, você tem que achar um nicho de mercado para você se especializar, porque é aí que você vai ter o seu diferencial. Isso pode acontecer das formas mais diversas possíveis, né? Eu tenho colegas que são donos de escritório de contabilidade especializados em farmácia, especializado em escola, especializado em indústria, outros só em comércio, outros só em serviço. Tem aqueles que são especializados em enquadramento tributário, então esse só faz Simples Nacional, o outro só faz lucro real. Então, formas de especialização, as mais diversas. Você tem que escolher o nicho de mercado que você mais gosta e fazer daquilo o seu meio de vida. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, a primeira atividade dentro do escritório aqui, que minha sócia, que era minha mãe, né, que é minha sócia hoje, ela me deu, ela falou, você vai ficar responsável pelo departamento societário. Entrei aqui com 14 anos de idade. E aí, com 14, comecei a trabalhar, estudava contratos, eu que fazia o processo de legalização aqui do escritório, já com essa idade. E isso, no escritório, representava 5% do faturamento do departamento societário. Eram 2, 3, 4 processos por mês. No auge do aquecimento da economia do país, eu cheguei a legalizar 30 empresas num mês. Você imagina que faturamento que isso não traz para um negócio. E conhecer essa área societária foi tão importante por conta desse currículo que eu tive, né, na evolução aí da minha carreira, desde os 14 anos fazendo legalização de empresa até terminar a faculdade de Direito, que foi o ápice desse conhecimento que eu busquei. Hoje, eu sou vogal da Junta Comercial, que é o órgão que promove o registro das empresas, registro, alteração e baixas de empresas dos mais diversos tamanhos. Então, eu represento o Conselho Regional de Contabilidade naquela plenária, né? São 23 vogais, que tem da OAB, tem do CRA, tem do Corecon,
tem da FEComércio, tem da Firjan, e o CRC, a gente está lá também. Hoje, posso dizer que eu fui um dos primeiros contadores a entrar lá. Dos 23 vogais, eu já fui sozinho, né? E hoje a gente tem 9 contadores. Dos 23 vogais, 9 são contadores. Então, para você ver como é que a gente está aprendendo a assumir os espaços que são próprios do contador também. E é importante a gente falar também para os alunos que às vezes eles estão no terceiro, quarto período e já querem saber o que eles vão fazer pelo resto da vida. E tá tudo bem eles ainda não saberem, porque num determinado momento eles vão descobrir qual é esse lugar deles dentro da contabilidade, o que mais eles se identificam, para eles poderem seguir, fazer suas pós-graduações, suas especializações. Então, essa ansiedade que é natural da juventude e que depois a gente aprende que é realmente próprio da juventude, mas que tá tudo bem, que uma hora eles vão descobrir o lugar deles, mesmo que seja depois de terminar a faculdade, e a importância do estágio, como você mesmo comentou, porque o estágio ele vai propiciar isso, né? Como você mesmo falou da sua experiência, estando no escritório de contabilidade, foi que você percebeu o dia a dia, a contabilidade mesmo acontecendo e pôde tomar essas decisões também na sua vida. Então, é muito importante os alunos estarem vendo com a sua experiência o que vai acontecer com a vida deles também. Então, muito obrigada por estar passando essas experiências aqui para gente. E com essa pandemia que está acontecendo, você acha que, de alguma forma, alguma área da contabilidade pode, de repente, acabar ou diminuir a sua importância, ou surgirão novas áreas, novas formas de trabalhar dentro da contabilidade, novos possíveis trabalhos para o contador provenientes especificamente dessa pandemia? Primeiro, eu acho que o que pode acontecer para a profissão é a potencialização dos trabalhos que a gente já desenvolve. O que pode acabar é o jeito de fazer a contabilidade, o jeito antigo de fazer a contabilidade, né? Então, aqui, quando eu entrei no escritório aqui, tinha um computador, e aquele bem mais ou menos, né? E hoje até o office boy tem computador para fazer o timesheet dele lá, o relatório de atividade dele do dia. Então, a tecnologia, ela virou realidade. Um escritório de contabilidade hoje, sem uma internet, pode fechar a porta e ir para casa, porque não dá para trabalhar mais, né? E aí tem muitos que ainda são resistentes à entrada da tecnologia no nosso dia a dia, né? Eu tenho colegas donos de escritório de contabilidade que conjugam mais ou menos 25 sistemas diferentes. Então, o que ele entrega para o contador é um sistema de gestão financeira, com um sistema de contabilidade, com um sistema de controle de processos, com um sistema disso, com um sistema daquilo. Pô, e o resultado fica maravilhoso, né? A entrega para o cliente é a melhor possível. Então, eu não tenho medo de que área nenhuma da contabilidade acabe. Eu acho que a pandemia trouxe a potencialização. E aí eu, como empresário contábil, eu assumi um outro papel que eu acho que é muito importante, que é abrir mercado para a nossa profissão. Então, como é que a gente vai abrir mercado? Eu criei, no mês de março, a comissão condominial, porque os condomínios, as imobiliárias, elas mexem com a contabilidade, fecham balancete, demonstrações, fazem auditoria, e às vezes não tem nenhum contador dentro daquela imobiliária produzindo aquele material. Então, é muito leigo trabalhando num mercado que é próprio do contador. Então, a gente criou a comissão condominial, que está discutindo criar reserva de mercado para o contador nesse ambiente. A gente está falando de condomínio, tem condomínio que tem receita, arrecadação mensal maior do que muita empresa grande, né? Eu tenho um apartamento na Barra da Tijuca que tem 1.000 unidades, o condomínio. E tem mais ou menos 3 milhões de reais de receita mensal, de arrecadação. Isso é muito mais do que muita empresa. Então, a gente não pode trabalhar aquilo no papel de pão, no lápis, tem que ter todo um controle, uma gestão, compliance e auditorias inúmeras. Então, a gente tem buscado uma reserva de mercado para o contador nessa seara condominial. Estamos falando de 7.000 imobiliárias no estado do Rio de Janeiro. São 7.000 potenciais vagas de emprego para contadores.
A gente criou agora, muito há pouco, esse mês ainda, a comissão de BPO financeiro. Quem não sabe o que é BPO, é fazer a gestão financeira das empresas, né? Fazer o contas a receber, o contas a pagar. As empresas muitas vezes têm que contratar funcionário para criar essa estrutura, mas já confia no contador, já manda tudo para o contador, porque o contador realmente já não faz esse controle de recebimentos e pagamentos, né? Então, tem muito escritório de contabilidade que já absorveu isso e voa abaixo. Eu tenho alguns clientes aqui que eu faço BPO, gestão financeira. O honorário da gestão financeira é 5 vezes maior do que o honorário da assessoria contábil, só para você ter ideia. Então, se o cara me paga R$1.000 de honorário para contabilidade, ele me paga R$5.000 para eu fazer a gestão financeira dele. Porque os R$5.000, ele mandou 4 funcionários embora, que ganham 1.000 e poucos reais, com mais encargos e tudo mais, então ele me paga 5, mas pagava 10. Então, para ele é bom negócio e para mim também, né? Porque eu já tenho a estrutura toda para lhes atender. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente está criando agora uma comissão de departamento pessoal, que não é prerrogativa profissional do contador, a administração de departamento pessoal, de rotinas trabalhistas, mas a gente quer se assenhorar disso também, quer trazer para o contador essa responsabilidade, essa atribuição e esse faturamento. Então, tem muita coisa boa para a gente fazer aí. Pena que a pandemia pegou minha gestão no início, né? Não posso reclamar não, porque as coisas estão acontecendo. Sei lá quando isso vai acabar, mas eu espero que tenha bastante tempo para trazer bastante coisa boa para os profissionais do Rio de Janeiro. Com certeza, se Deus quiser, vai acabar logo. E o Jefferson está fazendo uma pergunta, e aí lembrar para todos também que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, por favor, façam perguntas. O Jefferson está comentando que ele é calouro e está te perguntando quais são as qualidades, as habilidades que precisa ter para ser um bom profissional da área contábil, além de paixão pela profissão. E eu complemento dizendo, perguntando de que forma o aluno pode desenvolver essas qualidades ainda na universidade. Então, habilidades as mais diversas, né? Você tem que colocar um tijolinho, né, na sua construção profissional a cada dia, para você se fortalecer nesse sentido. Então, por exemplo, para você ter sucesso, você tem que saber se vender. Isso eu falo muito, desde o início. Não vejam como um demérito, não. É uma crítica construtiva e eu já fui assim, por isso eu posso falar. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, no primeiro período, na faculdade de Direito, metade da turma já estava de terno. E a outra metade de roupa social. No primeiro mês de aula, todos de terno. E aí quando eu fiz a faculdade de contabilidade, no primeiro dia de aula, 90% de chinelo, né? 50% de shortinho e quase todos de camiseta. Ou seja, o que é isso aqui que a gente está fazendo? Se não é vendendo. O que o contador vende? Conhecimento. Você reputa confiabilidade para uma pessoa que não sabe se portar, que não sabe falar, que não sabe se vestir? Ninguém chama uma pessoa de chinelo de dedo, short e camiseta de doutor. Mas uma pessoa que anda de terno e gravata, por mais que não tenha formação nenhuma, tem a possibilidade de ser chamado de doutor muito mais. Então, é a percepção das pessoas. Você vende conhecimento. O que o Samir vende? Eu vendo a minha capacidade. Então, o que eu vou fazer para uma pessoa me escolher como contador? O que eu vou fazer para uma pessoa me escolher para ser a pessoa que vai confeccionar a sua declaração de imposto de renda, por exemplo? Que é um momento próprio para isso e eu não faço outra coisa que não ser imposto de renda. Faltam 14 dias aí para o prazo acabar. Conhecimento, e tem que confiar em você. Então, se você falar que, não, o Samir, ele é contador, ele é advogado e é administrador de empresas. Se chegar uma pessoa e falar, fulano de tal é um técnico em contabilidade, quem vocês acham que a pessoa que quer buscar o melhor profissional, quem ela vai escolher? E quem vai construir esse caminho? Nós mesmos, né? Então, o cara que fez um curso técnico em contabilidade à distância por 3 meses e ganhou a carteirinha, ele pode ficar chateado se um contador que fez o direito, que fez a administração de empresas, que continua estudando até hoje, cobre 10 vezes o honorário que ele cobra? E ainda assim, esse
que estudou tão mais e cobra tão mais caro tenha muito mais clientes. Então, assim, a rédea do seu futuro está na sua mão. Você que vai escolher. Você quer ver Big Brother ou quer ver uma live sobre tributos? Né? Você quer ver um jogo de futebol ou você quer ver um curso sobre legalização de empresa? Então, é assim, eu abri mão de muitos momentos de lazer, né? Dos momentos próprios que a gente gosta quando a gente é bem jovem, mas eu não reclamo não, porque hoje a contabilidade me deu tudo que eu preciso para viver bem. E aí agora, infelizmente não, porque eu sou workaholic, né? Eu gosto de trabalhar, né? 2 empresas, 3 empregos, então é bem assim que as coisas funcionam para mim. Mas seria um momento próprio para estar usufruindo agora do que a profissão me proporcionou. Mas é meio isso, a rédea da sua carreira está na sua mão. Quem vai ditar a velocidade do seu sucesso é você mesmo. Ou com o empenho e a dedicação, ou com a preguiça e com o desleixo. Aí cada um faz a sua avaliação, né? Esse período que a gente está vivendo agora, a gente está vendo a importância da tecnologia, né? Se não fosse a tecnologia, a internet, essas lives, esses programas, a gente estaria numa condição muito pior do que a gente está hoje. Então, graças à tecnologia, a gente está conseguindo, de uma certa forma, continuar os nossos trabalhos. A gente está conseguindo fazer esse encontro aqui hoje, que com certeza seria impossível. E de uns anos para cá, a gente vem percebido quanto a tecnologia está impactando também na carreira do contador. De 20 anos atrás, era inimaginável pensar que o contador faria a quantidade de coisas que faz hoje, que só foi possível graças à tecnologia, aos softwares, aos sistemas, cada vez mais a Receita Federal demandando conhecimento tecnológico também dos contadores. E recentemente, lá na universidade, nós tivemos várias parcerias com empresas de Big Four, de processo seletivo, e os próprios responsáveis pelos processos seletivos, identificando para a gente a necessidade de alunos que tenham conhecimento sobre tecnologia, de que isso é importante para eles, de que isso faz diferença para o processo seletivo. Qual é a sua visão sobre essa importância das tecnologias assim para o contador? De que forma também o CRC está ajudando com curso, capacitação, sobre essa área que às vezes é uma deficiência nossa, porque não há, poucos são os cursos que há, de fato, cursos que eu digo universitários mesmo, as universidades, que há cadeiras sobre tecnologia e tudo, mas quando você vai para a realidade, você tem que fazer o SPED, você tem que ter conhecimento sobre programação, e como eu não estudei linguagem de programação na faculdade, então qual é a sua visão sobre isso? Primeiro, sobre a tecnologia que você estava falando no início, né? A tecnologia hoje, ela dá para a gente o que a gente tinha que pagar antes, né? A quantidade de lives que a gente tem hoje, que você ganha conhecimento de graça. Você só precisa pegar o seu tempo e olhar aquilo, só, mais nada. Então, eu acho que a gente juntos consegue construir muito mais se sozinhos estivermos, né? O que eu quero dizer isso? Eu trago para perto do CRC todo mundo que tem algum movimento solidário. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi um workshop sobre gestão de relacionamento com seus clientes. Foi de graça. Roberto Dias Duarte, que é conhecidíssimo aí no segmento contábil, fez uma semana de treinamento gratuito para os profissionais da contabilidade. Depois a gente trouxe uma agência de publicidade que está prestando consultoria gratuita sobre marketing digital. Então, se você entrar lá na página do CRC e procurar lá a divulgação dessa parceria de marketing digital, você pode marcar um horário e ter um dono de uma agência de publicidade durante 1 hora te ensinando como coordenar a sua vida virtual, como vender nas redes sociais e tudo mais. Depois a gente teve um workshop gratuito sobre gestão financeira, sobre o tal do BPO que eu falei. Um curso inteiro de 1 semana, 5 aulas, 2 horas cada dia, ensinando como é que você pode entrar nesse novo mercado. Depois a gente fez um workshop sobre escola de palestrantes, que isso é um problema sério que o contador tem, né?
Contador tem o estigma de ser o cara que senta numa sala, sozinho, cheio de papel em cima da mesa, não gosta de ter contato com ninguém, se tiver que falar na frente, desintegra, de tanto suar, passar mal, ficar nervoso. Cara, tem que acabar isso, né? Essa era a minha realidade há 20 anos atrás. Se você me chamasse para dar uma palestra, como a gente está conversando aqui, eu não ia sair da primeira frase gaguejando, né? E hoje está aqui, a prática faz você evoluir. Não tenham dúvida disso. Então, usem a tecnologia da melhor forma possível. A internet está aí, é um universo gigantesco, e ela pode ser maravilhosa para você e pode ser péssima para você, né? Você pode sofrer vários abusos, você pode sofrer fraudes, você pode sofrer tudo pela internet, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. A gente está fazendo agora um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e com uma universidade americana. A gente está em início de tratativas, vou até abrir isso para vocês, eu já comecei a falar, agora não posso parar, né? A gente está abrindo tratativas entre a Fundação Getúlio Vargas e uma universidade americana para oferecer cursos certificados para os profissionais da contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, de graça. O que você precisaria fazer para ter um curso certificado de uma universidade americana há 20 anos atrás, né? Então, assim, não tem preço. Com relação à tecnologia, não existe mais contabilidade sem tecnologia. É bom ser um contador que é formado em Direito e Administração? Sim. Mas o que seria melhor? Um contador formado em Tecnologia da Informação, em Programação. Esse é o contador do futuro. Esse vai voar abaixo, porque ele vai deter o conhecimento e o mecanismo pelo qual esse conhecimento é aplicado, que é o conhecimento da contabilidade e a tecnologia, que hoje é o que aplica o conhecimento na prática de verdade. Exatamente. E é isso que a gente tem visto do mercado também, né? A demanda do mercado é exatamente por esses profissionais. E às vezes até contratando os alunos de programação, de TI, e fornecendo a eles uma formação de contabilidade para que eles tenham essas duas coisas realmente. Na universidade, a gente também identifica uma resistência muito grande dos alunos com relação às mudanças constantes que tem na contabilidade. Então, o aluno entra no primeiro período, tem um conhecimento sobre um pronunciamento do CPC, quando ele sai da faculdade, aquele pronunciamento já foi revogado, já entrou outro, e já entraram mais 5 CPCs que ele não teve conhecimento na faculdade, porque a vida foi andando. Várias declarações da Receita Federal que mudam e que são outras e que entram, e eles têm muita resistência com relação a todas essas mudanças, não só essas mudanças tecnológicas, mas as mudanças na própria profissão, no entendimento do que é a contabilidade. E o que a gente pode falar para esse estudante para poder motivar ele e para ele saber que a contabilidade é isso mesmo, ela vai mudar o tempo todo. O que a gente pode falar para esse estudante? É perfil, né? Na verdade, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma característica, e você precisa ter conexão entre as suas habilidades, as suas características e o que você busca fazer. Não tem jeito, né? Não dá para você forçar uma chave numa fechadura que não entra. Então, essa é a primeira avaliação que tem que ser feita. A contabilidade é uma ciência viva. Na verdade, ela é a aplicação da vida em demonstrações, em dados, em avaliações. Então, cada coisa nova que o ser humano inventa, a contabilidade tem que absorver, tratar, demonstrar. Então, achar que vai fazer a contabilidade e não vai estudar nunca mais, isso é impossível, né? Não somos uma ciência exata, a gente está no campo das ciências humanas, é outra história, né? Então, o estudo ele passa a ser algo vivo na sua vida. Todo dia você vai ter que ler alguma coisa nova, todo dia você vai se deparar com uma situação diferente, e aí vai ser mais bem sucedido quem tiver a capacidade maior de se adaptar a essas mudanças, né? É assim que funciona. Então, se sair uma lei nova, aquele cara que
saltou na frente, que pegou aquela legislação, que estudou, que já fez um primeiro artigo, que já fez uma publicação, que já se colocou à disposição de fazer uma live, fazer uma entrevista para falar daquele tema, ele vai virar autoridade, ele vai virar referência, ele vai colher os louros. Então tem gente que gosta de andar na frente, tem gente que gosta de andar atrás. Então a gente tem que entender aonde cada um de vocês quer estar para efetivamente saber minimamente, né, ter uma previsão de como é que vai ser o teu futuro. Agora, estudar é uma realidade. Eu, por exemplo, não consigo. Se você me perguntar, Samir, qual livro você está lendo? Pode ter certeza absoluta que vai ser alguma resolução, algum decreto, algum regulamento. Não vai ser Pai Rico, Pai Pobre, que eu já li lá no passado, foi importante para a minha construção. Mas hoje em dia não dá mais, né? Se a gente quer estar à frente da sua profissão, se você quiser estar à frente no mercado de trabalho, se você quiser ter mais clientes do que os outros, você tem que entregar mais do que os outros entregam. Não tem... Essa receita de bolo não fecha de um outro jeito, né? Mais ou menos assim. E à medida que a sociedade muda, a contabilidade também precisa mudar, né? Também precisa se ajustar a essas mudanças. Assim como a gente está precisando se ajustar às mudanças agora nessa pandemia, a contabilidade também está se ajustando nesse período de pandemia e vai precisar se ajustar sempre. Então, não tem muito para onde correr, assim. Tem que se atualizar, estudar, que é o caminho mesmo. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Professor Arlindo quer fazer algum comentário, que está aqui presente junto com a gente? A gente já está se aproximando do final. Samir, eu, na verdade, queria fazer um comentário, não sei se é comentário, um pedido. Eu sempre participei muito das atividades do CRC e durante meu período de formação, um bom tempo na universidade, nós não tínhamos essa interação tão próxima, né, do CRC com a universidade. Mas eu tive sorte, né? Pra você ter uma ideia, eu conheci Jorge Ribeiro, era na graduação, então ele sempre foi vinculado ao CRC, né? E sempre me convidava, olha, vamos participar, mas a gente ainda tem, né, uma parcela significativa de profissionais que ainda tem um certo afastamento em relação ao CRC. Eu sei que é um desafio, né? Com certeza, né? Você está à frente do CRC aí, sabe disso. Mas vejo também, e é uma preocupação nossa aí na universidade, de, vamos assim dizer para o aluno, né, nosso aí, qual é de fato o papel que o CRC representa e como ele, hoje aluno, mas amanhã futuro profissional da contabilidade, pode utilizar isso, né, para a defesa e a consolidação da profissão contábil, que na verdade é o que ele vai, como profissional, representar, né, de fato. Então essa interação entre esse e academia sempre eu acho extremamente interessante, né? Haja visto os outros presidentes que antecederam você, também tive presente junto com Ladeira, desde a época do Antônio Miguel, então sempre apoiaram essa atividade junto à universidade. E mais recentemente eu verifiquei até fica aqui uma sugestão para você, da gente ter uma aproximação mais, vamos assim dizer, mais além dos cursos propriamente dito, né? Cargo ter disponibilidade de professor, eu sei que realmente é uma logística complicadíssima, sei disso, tenho ciência disso, né? Mas os cursos que nós já realizamos aí, temos total apoio, não tivemos nenhum problema na realização de nenhum curso, muito pelo contrário, a equipe lá de curso é maravilhosa, o pessoal aí sempre que possível nos apoia, uma equipe brilhante. E mais gostaria de te fazer aí um pedido e que você fizesse um comentário sobre o jornal Noteste. Até dar fica aí além disso, uma sugestão, né? Que era um jornal voltado assim, para os estudantes, mas eu vejo que se ele tiver, não sei se ele ainda está mas você podendo retornar, que ele fosse mais um vínculo com a universidade propriamente dito, né, no sentido de divulgar para os alunos os cursos de mestrado, os cursos de doutorado, as especializações, né, e ter um elo de comunicação máximo
da universidade, né? Apresentar as defesas dos futuros doutores, dos futuros mestres, os temas que estão sendo emergentes na pesquisa da contabilidade, né? Para a gente ter assim, assim dizer, um ponto mais de congruência entre os futuros profissionais da contabilidade, que são os alunos que ainda estão na universidade, e também fazer uma aproximação maior, né, para os alunos, de fato, verificarem, olha, o CRC só dá curso, só tem curso, não, é uma atividade muito mais focada numa formação mais ampla, da parte técnica, evidentemente, né, como você, a Mariana, já comentou aí, também tem, evidentemente, a formação educacional, a formação acadêmica permanente, ok? Então fica aí a nossa sugestão e, mais uma vez, obrigado. Valeu, Arlindo. Assim, na verdade, o que acontece? O conselho, ele é um órgão onde a gente doa o nosso tempo, o trabalho do conselho ele é voluntário, parece um contrassenso, mas, por exemplo, eu dou, posso dizer aí, 60% do meu tempo para o Conselho de Contabilidade, sem nenhuma remuneração, a gente não recebe nenhum centavo. E o contrassenso maior, por exemplo, eu não recebo nada e dou ordem para quase 100 funcionários, alguns recebendo 17, 16, 15 mil reais de salário. Então você fica assim, né? Pô, que pirâmide é essa invertida aí, né? Mas na verdade é aonde eu quero chegar. O conselho, ele é as pessoas que lá dentro estão. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente incomodada com as coisas. E eu tinha as duas opções: sentar no sofá, pegar o controle e o celular na mão e nas redes sociais ficar disparando crítica, reclamação, atacar as pessoas, ou eu podia fazer uma segunda opção: levantar do sofá, me candidatar a conselheiro, ser eleito presidente e tentar mudar alguma coisa. Então, eu acredito de verdade que o engajamento das pessoas, a proatividade das pessoas é que faz as coisas acontecerem. Não adianta a gente pedir valorização e reconhecimento se você não faz a tua parte. Se algum cliente te oferece 50 reais para fazer uma contabilidade, você aceita. Não adianta você reclamar que está tudo muito... o aviltamento de honorários, que tudo está muito prostituído e tal. Não é muito bem esse caminho. E especificamente sobre o Jornal Nota 10 que você falou, eu acredito que quanto mais gente dentro do conselho estiver, mais forte o conselho vai estar, mais frentes o conselho vai abrir. E aí, esse já era um tratado meu com o Ladeira. A gente tinha que criar comissões temáticas, e essas comissões temáticas receber pessoas da nossa categoria que vão doar o seu conhecimento e a sua energia para aqueles processos acontecerem. E dei alguns exemplos para vocês sobre a comissão de BPO financeiro, sobre a comissão condominial, sobre a comissão de departamento pessoal. Isso, cada comissão dessa são 10 novos profissionais que vão para dentro do conselho discutir uma área própria da contabilidade e fazer as coisas caminharem. O Jornal Nota 10, na verdade, é uma comissão do conselho que tem um coordenador e tem pessoas que compõem a comissão que desenvolvem aquele trabalho e entregam. Especificamente, o que aconteceu com o Jornal Nota 10? Nos últimos 2 anos, na presidência do Ladeira, a comissão do Jornal Nota 10 era coordenada pelo conselheiro Alexandre Andrade. E ele não se candidatou à renovação com a gente, ele deixou de ser conselheiro, e aí a coordenação da comissão caiu, porque lá no conselho já é uma proposta que eu fiz, só estou esperando a homologação pelo Conselho Federal de Contabilidade, diz que a coordenação das comissões ela só pode ser feita por conselheiro. E às vezes a gente tem uma pessoa que é muito mais capacitada do que um conselheiro para conduzir uma comissão e eu não posso dar. Então, no primeiro mês de gestão, o que eu fiz? Reformei todo o regimento interno do conselho. O pessoal quase me matou, mas eu peguei o regimento inteiro e reformei tudo. E uma das coisas que eu derrubei foi isso. Para presidir uma comissão no conselho precisa ser contador, profissional da contabilidade, e não conselheiro. Porque senão eu diminuo meu universo de 53 mil profissionais para 48 conselheiros, e aí as coisas não acontecem. Então, o regimento tem que ser aprovado no conselho diretor, depois aprovado na plenária, depois
homologado pelo Conselho Federal e a gente está na fase de homologação do Conselho Federal. Então, assim que for homologado, eu tenho a oportunidade de convidar um profissional da contabilidade para coordenar esse trabalho e a gente retomar essas atividades. E aí não quero te comprometer não, mas na frente dessas 63 pessoas que estão aqui, se você quiser compor ou coordenar essa comissão do Jornal Nota 10, o convite está feito. Eu sei que você tem qualidade, que você tem conhecimento, eu só quero mais 2 braços aqui junto comigo. Ué, estamos aí. Certo, professora Mariana? Mariana, anota aí, Mariana. Rapaz, nós temos bastante trabalho na universidade, mas considero que seja importante, né? Nós tiramos isso, vou te falar até porque nós sempre vamos aos seminários aí, que acontece sempre junto à academia, né? Temos que estar participando, né? E de fato, a gente precisa desse engajamento mais, né? Que às vezes algumas pessoas fazem alguns comentários, muitas das vezes até por não conhecer, né? Então você não participa, então fica sendo uma opinião um tanto quanto não tão relevante, né? Não vai contribuir, né? A verdade Nesse caso, sem querer te cortar, Lina, na verdade a gente acaba sendo mais próximo de algumas atividades, e aí naturalmente você desenvolve elas mais, né? Então, por exemplo, eu sou da iniciativa privada, eu sou um dono de escritório de contabilidade, eu conheço toda a dificuldade que um empresário contábil passa. Então, eu vou conseguir desenvolver muito mais essa atividade dentro do conselho, porque eu vivencio essa dificuldade, do que, por exemplo, a academia. Não sou professor, não sou mestre, não sou doutor, nunca fiz pós-graduação. Então, para entender, por exemplo, como é que funciona a metodologia de ensino, para mim é muito mais difícil. Uma área pública, por isso que quando eu montei meu conselho diretor, eu fiz questão de ter uma pessoa de cada área. Eu tenho um contador do BNDES, eu tenho o contador geral da UFRJ, eu tenho o professor Luiz Antônio, que é professor de educação financeira, o UERJ, o UFRJ. Então, e eu falo para ele, gente, pelo amor de Deus, não cobre do SAMI perícia, não cobre do SAMI contabilidade pública. Não é a minha vida. Meus 41 anos não foram construídos com esse conhecimento. Então, se vocês não botarem a mão numa comissão da área pública e fazerem ela andar, a comissão vai ficar parada, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Braço, a gente tem 2, né? E olhe lá, né? Então, por isso que eu acho que as comissões elas têm uma importância muito grande, né? E, assim, lá no conselho é assim, pelo menos umas 15 pessoas eu nomeei nesse período de pandemia com conversas de rede social, tá? A pessoa chega e fala assim, pô, queria dar sugestão para o CRC abrir uma comissão de BPO financeiro. Aí eu peço para a minha assessora, chama esse rapaz aí, pede o número do telefone dele para a gente conversar. 2 dias de papo, o cara já é membro de uma comissão no CRC. É assim que funciona. É assim que eu entrei, né? A porta tem que abrir de alguma forma. E eu não cheguei no Conselho de Contabilidade sendo nomeado e não participando das reuniões, né? E não doando meu tempo. Então, na verdade, assim, a vida devolve para você na mesma intensidade que você se doa. É mais ou menos esse o caminho. Então, eu acredito que quanto mais gente a gente trouxer para dentro da casa, mais forte a gente vai ser. Tem uma comissão de jovens aí, CRC Jovem, não sei se vocês sabem, mas quem tiver vontade e interesse de conhecer mais e participar, depois me manda uma mensagem lá nas redes sociais que eu já interajo vocês com esse universo, que é quem está montando o encontro de estudantes aí esse ano. Samir, a Letícia está perguntando o que é necessário para ser um palestrante no CRC, para ministrar um curso no CRC. Vamos lá, são 2 coisas diferentes. Um é o professor, cadastrado, habilitado, que vai ter um tema a ser desenvolvido, que tem a ementa, que tem a estrutura do curso, que tem as aferições de conhecimento. E o outro é o palestrante, é quem vai lá, eventualmente, discute um tema. Para ser palestrante, você precisa ter domínio numa temática, né? Você tendo domínio, demonstrando esse conhecimento, a gente consegue abrir espaço para você dividir isso com as pessoas.
Para ser professor, aí você tem que passar por um edital de credenciamento. É aberto um edital no CRC, você se habilita, você vai ter que fazer uma aula experimental, vai ter uma banca que vai avaliar se você tem habilidade para isso, se o material que você desenvolveu é um material bom, e aí se você for aprovado por essa banca, você passa a compor o quadro de professores do CRC, e aí quem vai demandar os seus cursos é a categoria. Então, se eu botar lá um curso de departamento pessoal, toda semana as pessoas pedem curso de departamento pessoal. Então, o professor que ministra essa temática, dá curso todo mês. Então, tem uma quantidade de carga horária lá desenvolvida muito grande. Agora, tem um que fala sobre notas explicativas, sobre FRS, ITG 1000. Cara, a maioria dos contadores não quer nem escutar. Então, às vezes, ele consegue emplacar 1, 2 cursos por mês. Então, vai depender muito disso, entendeu? Mas está aberto. Entra lá no site do CRC, que eu acho que o edital de credenciamento de professores está até em curso. Samir, a pergunta do Ramon, provavelmente todo mundo que está aqui quer saber, que é sobre o exame de suficiência. Vamos ter esse ano? Quando vamos ter? Vou tirar essa dúvida do Ramon aí, porque eu tive reunião com o presidente do Conselho Federal no dia 5 de junho e bati nessa tecla aí. A pandemia, logicamente, nos trouxe um problema adicional, o problema que o Conselho Federal de Contabilidade já tinha, que era um processo licitatório para habilitar a empresa que ia promover o exame. Tiveram um problema lá e isso já estava um pouquinho atrasado. E a pandemia nos tirou a oportunidade de executar o exame presencial. Então, falei para ele que tinham alunos se formando, que eles precisam do exame de suficiência e do registro para poder adentrar o mercado, que a gente não podia tirar dos alunos, dos recém-formados, esse direito. E ele, sensível a isso, não foi um pleito só meu, foi um pleito de outros presidentes de outros regionais também, e ele me sinalizou que provavelmente no final de julho, ou no máximo no mês de agosto, o exame de suficiência vai acontecer. Provavelmente à distância, do jeito que a gente está aqui, né? A metodologia que eles vão adotar, eu não sei, tá? De que forma a aferição vai acontecer e tudo mais, mas eu sei que as tratativas para isso já estão bem avançadas, então a gente não vai deixar de ter 2 exames de suficiência esse ano, só que, logicamente, postergados por causa da pandemia. Então, talvez nas próximas semanas a gente já deve ter algum indicativo do conselho do que vai ser feito? A gente está cobrando do federal. Eu sou o maior emissor de ofícios do planeta. A minha chefe de gabinete manda um ofício para fulano de tal, resolve isso. Manda um ofício, então a minha vida se resume a ofícios hoje. E do exame de suficiência eu já mandei 2 desde o dia 16 de março, que foi quando o Rio de Janeiro decretou aí o isolamento social. Já mandei 2 para poder ter essa informação. E assim, estamos acompanhando juntinho. A hora que a gente tiver essa informação, as redes sociais do CRC vão divulgar. E aí está o meu apelo aqui, né? 53 mil profissionais, quase 30 mil estudantes de ciências contábeis, mais de 50 mil funcionários de escritórios. A gente tinha que estar falando aí para quase 150 mil pessoas. Você vai no Facebook do CRC, tem 25 mil inscritos. Vai no Instagram, tem 16 mil. Então, a sensação que eu tenho é de que eu faço muito, mas não consigo entregar para quase ninguém, né? Eu vou ficar feliz o dia que tiver o mesmo número de registrados e estudantes curtindo as nossas redes sociais, que eu vou ter certeza absoluta que pelo menos a possibilidade de acompanhar o que a gente está fazendo, as pessoas têm. Exatamente. Então, pessoal, curtam as redes sociais do CRC, curtam também as redes sociais aqui da UF, do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, que é por onde a gente está divulgando os nossos eventos. E a gente já está se aproximando do fim, o pessoal está fazendo algumas perguntas que você já respondeu. Eles estão perguntando muito sobre as inscrições de alunos, e aí os próprios professores já estão comentando que é inscrição para alunos no próprio site, então entram lá no site para poder ver, para poder participar dos cursos, né? Soltou hoje, Mariana, um tutorial de como o aluno se inscreve no CRC. Tem lá 5 ou 6 cards
né, em ordem, que você vai fazendo a leitura e tem passo a passo como é que você faz a inscrição. Então, não precisa sair de casa, não precisa pegar declaração em lugar nenhum, é só baixa o aplicativo do CRC, faz o passo a passo e sua inscrição vai chegar aí no seu celular breve. Ótimo. Então, fiquem por dentro das redes sociais, que lá tem todas as informações que vocês precisam. E a gente vai disponibilizar aqui agora no chat o site para vocês se inscreverem para receberem o certificado desse evento. Como bons contadores que somos, vamos fazer uma conferência das pessoas que estão aqui presentes, porque sempre tem uma pessoa que se cadastra e não estava aqui, mas vamos fazer uma conferência de quem está aqui presente. Nesse site é só vocês colocarem nome, sobrenome e e-mail. Dentro da próxima semana ou da outra, no máximo, vocês já estarão recebendo certificado no e-mail de vocês de participação desse evento. Então, daqui a pouco vai estar aqui no chat, só vocês clicarem e entrarem lá. E, Samir, quero agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas. Para a gente é muito importante ter esse contato próximo com o nosso conselho, com o Conselho de Contabilidade. A Universidade Federal Fluminense, especialmente a gente do campus Volta Redonda, sei que falo isso em nome de todo o departamento, a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, não só o nosso campus físico, quando for possível, mas também nós, professores, o nosso conhecimento, a nossa disponibilidade, a gente está disponível para o que vocês precisarem. Espero que o nosso relacionamento seja cada vez mais próximo, porque é muito importante para os estudantes essa proximidade do conselho, eles saberem o que o conselho está fazendo. Como você mesmo disse, eles serão o futuro da nossa profissão, então o quão mais cedo eles perceberem a importância do conselho, melhor ainda. Então, muito obrigada por essa disponibilidade, por estar aqui com a gente, um tempo tão precioso, quanto mais nessa época. Muito obrigada mesmo, a gente só agradece. Não, eu mais uma vez agradeço o convite da UF, agradeço você, Mariana, por esse bate-papo, professor Arlindo, os alunos todos que estão aqui. Quero dizer o seguinte, que a gestão do conselho ela é feita a muitas mãos, né? Eu sou viciado nesse negócio de tecnologia também, então eu acompanho as redes sociais do Conselho 24 horas por dia. Vocês podem ter certeza que qualquer coisa que vocês postem lá está sendo visto e a resposta vai ser preparada para vocês poderem ter conhecimento. Então, qualquer sugestão, dica, reclamação, crítica, por favor, usem as redes sociais do Conselho para isso. E eu já me coloco à disposição aqui também para desenvolver a profissão contábil junto com vocês. Qualquer informação que vocês achem que às vezes não é relevante, não vou falar porque isso aí não é importante. Às vezes a gente não se atentou para isso, né? E a gente pode desenvolver um projeto ou uma atividade muito importante, às vezes, por causa de uma sinalização. Para vocês terem uma ideia, pelo menos metade do que a gente conseguiu de prorrogações de prazos, de informações, de alterações legislativas, a gente recebeu das redes sociais. Para você ver o tamanho da complexidade. E a gente provoca isso também, né? Agora mesmo tá lá um questionário que eu pedi para colocar para a gente identificar a atuação. O ruim é que as pessoas não se engajam nisso, mas a gente tem que criar uma cultura nova, então não fico triste, não. Eu entro numa live, se tiver 1000 pessoas, show. Se tiver 30, tá show também, porque se uma daquelas pessoas que saírem dali já saírem impactadas com o que eu falei e desenvolverem a profissão deles de uma maneira melhor, eu já estou satisfeito, já valeu a noite. Então, fico aqui à disposição, o que precisar do Samir e o que precisar do CRC, vocês podem contar comigo e espero vocês todos no segundo encontro de estudantes aí no final do ano. Com certeza, estaremos todos lá. Muito obrigada, Samir. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes junto com a gente. Entre nas redes sociais do CRC, da UF, do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, para saber dos nossos próximos eventos. Fiquem em casa, quem puder, e se cuidem todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau.